Por que as casas americanas são tão diferentes? Hoje a gente vai falar sobre a lógica que está por trás da arquitetura nos Estados Unidos. Você já reparou que as casas nos Estados Unidos, elas parecem diferentes logo no primeiro olhar? Não é só o tamanho, não, nem o material da construção. É a forma como elas são construídas, organizadas e divididas internamente. Isso costuma gerar um pouco de curiosidade de quem chega ao país. Mas por que será que essas casas americanas são assim? Por que a maioria é construída em wood frame? Por que alguns estilos arquitetônicos aparecem sempre nas mesmas regiões? E por que a organização interna dessas casas é tão diferente do que a gente está acostumado no Brasil? Hoje eu quero explicar um pouquinho como a imigração, o clima e os materiais disponíveis e principalmente a organização social moldaram as casas americanas e como essas escolhas impactam diretamente no dia a dia das famílias que moram nessas casas. Então fica até o final para entender, porque isso muda completamente a sua forma de olhar para essas casas e se você for morar nos Estados Unidos, você já vai estar adaptado. Para a gente entender a arquitetura residencial americana, a gente precisa voltar um pouquinho na formação do país. Quando os Estados Unidos começaram a ser ocupados de forma mais intensa, principalmente entre os séculos 18 e 19, o país vivia um processo acelerado de expansão territorial. E esse crescimento populacional de milhões de imigrantes que estavam chegando no país, todos ao mesmo tempo em que as novas cidades surgiam, era necessário construir muito rápido, em uma grande escala e também com flexibilidade. É daí que o wood frame se consolida no sistema construtivo americano. A madeira era abundante, fácil de transportar e permitia construções padronizadas, rápidas e também de fácil adaptação. Esse sistema ele facilitava ampliações, reformas e até reconstruções, algo que era muito essencial num país em constante transformação. Diferente do que muitos brasileiros imaginam, o wood frame não é apenas improviso, não. Ele é um sistema normatizado, com normas técnicas muito claras, pensado para responder a diferentes realidades do território americano, inclusive a terremotos, ventos fortes e até invernos rigorosos. Ele atende extremamente às necessidades de um país grande e dinâmico. No Brasil, apesar das diferenças regionais de linguagem arquitetônica que a gente vê, o sistema construtivo, de uma maneira geral, se consolidou no padrão alvenaria. Isso está ligado à nossa tradição construtiva, à mão de obra disponível e também à percepção cultural de que uma casa ela precisa ser pesada, maciça para transmitir segurança. Então, essa diferença estrutural já explica porque muitas pessoas estranham as casas americanas logo de início. A partir desse sistema construtivo, os estilos arquitetônicos passaram a se desenvolver de acordo com três fatores principais nos Estados Unidos. A origem dos imigrantes, o clima local e o modo de vida. No Nordeste do país, por exemplo, especialmente na região da Nova Inglaterra, predominam os estilos como o colonial e o Cape Cod. Essas casas surgem a partir da colonização inglesa e elas carregam forte influência europeia. Então você vai perceber casas mais compactas, com fachadas simétricas, volumes bem definidos e telhados inclinados, que são pensados exatamente para evitar o acúmulo de neve que acontece nessas regiões. As janelas também costumam ser menores para reduzir a perda de calor. E por isso as casas têm uma aparência mais fechada, mais voltada para o interior. Em cidades como Boston, especialmente em bairros mais antigos, esse padrão é muito fácil de reconhecer. São casas de tijolinho aparente, portas centrais, janelas alinhadas e as ruas refletem uma ocupação mais antiga. Já em cidades menores, ela aparece ainda com mais força. Geralmente são casas térreas, baixas, com telhado escuro, chaminé central. Então, esse tipo de arquitetura expressa um modo de vida mais reservado, que é moldado pelo clima frio, por uma cultura mais contida de origem britânica. Já no sul dos Estados Unidos, a lógica muda completamente. O clima quente e úmido exigiu soluções arquitetônicas diferentes e opostas à do norte. No sul surgem outros estilos arquitetônicos muito influenciados pela colonização francesa
espanhola e caribenha. Então as casas passam a ter varandas mais amplas, um pé direito mais alto, portas grandes, janelas generosas, porque esses elementos facilitam a ventilação cruzada e criam áreas de sombra fundamentais para o conforto térmico dessas casas. Em cidades como Nova Orleans, por exemplo, as varandas elas fazem parte do cotidiano das famílias. Elas não são apenas decorativas, elas são espaços de convivência, observação da vida social. É onde a casa se abre para a rua, se abre para o clima, refletindo um modo de vida diferente. Já no meio oeste dos Estados Unidos, a arquitetura residencial, ela reflete um outro tipo de formação urbana, que está ligada mais à agricultura, à indústria e às ferrovias. Aqui o importante é fazer um parêntese especial para Chicago. Chicago não é apenas mais uma cidade do meio oeste. Ela passou por um evento decisivo que moldou profundamente a sua arquitetura. O grande incêndio de 1871. Após esse incêndio, a cidade precisou ser praticamente reconstruída. E esse processo foi feito de uma forma muito planejada, com foco na segurança, padronização e eficiência dessas residências. Então é nesse contexto que surge em Chicago o bungalow, um estilo residencial mais emblemático dessa cidade. São casas geralmente térreas ou de um pavimento e meio, construídas em tijolo e com um telhado baixo, um porão funcional e plantas extremamente racionais. Elas foram pensadas para a classe média trabalhadora, para oferecer durabilidade, isolamento térmico e uma facilidade de manutenção. E esse modelo se espalhou amplamente pelos bairros residenciais de Chicago e se tornou referência urbana dessa cidade. Já em outras cidades do meio oeste, por exemplo, como Milwaukee, Cleveland ou Detroit, predominam variações desse bangalô com casas vernaculares e industriais, sempre com foco na funcionalidade, resistência ao frio e eficiência do espaço. A estética aqui nesse ambiente, ela é secundária. O que importa é a funcionalidade da casa no dia a dia. Já na costa oeste, especialmente na Califórnia, o clima mais ameno e o estilo de vida mais informal permitiram uma arquitetura completamente diferente. Surge então o estilo ranch e o mid-century moderno, que são casas mais horizontais, com plantas abertas, grandes aberturas e uma integração entre interior e exterior muito forte com relação entre jardins, quintais e áreas abertas. Cidades como Los Angeles, a casa não é pensada somente para proteger do ambiente, mas para você viver uma continuidade com ele. O quintal, o pátio, a área externa fazem parte da rotina da família. Então esse modelo reflete uma cultura mais descontraída, menos formal e mais conectada com o estilo da cidade. Quando a gente entra dentro dessas casas, a lógica social ela fica ainda mais clara. Nos Estados Unidos não existe a cultura de funcionárias domésticas que moram com a família. Então o trabalho doméstico ele é feito pelos próprios moradores. Por isso que as casas são desenhadas para facilitar essa convivência e essa rotina familiar. A cozinha é integrada com a sala, o que chamamos de open space, não é uma tendência, ela é uma escolha funcional de quem cozinha e continua participando da vida da casa, acompanhando os filhos, conversando e dividindo tarefas. No Brasil, a presença histórica de funcionárias domésticas influenciou um outro tipo de separação das casas. Então, a separação é muito clara entre área social e área de serviço. Por isso que as cozinhas são fechadas, a área de serviço é isolada, existe a dependência de empregada. Essa mesma lógica aparece em outros detalhes, como também a localização da lavanderia nas casas americanas, que muitas vezes ela está próxima aos quartos principais ou no andar superior, porque lavar a roupa faz parte da família e a casa é pensada para reduzir esses deslocamentos e facilitar o dia a dia. Outro elemento que aparece são os porões ou os sótãos, que são úteis em regiões frias para o isolamento e também para você ter um pouco mais de espaço e convivência. Já onde não é possível ter porão, as varandas elas aparecem, que te permite um uso frequente do espaço externo. Então as casas americanas elas são resultados de combinação com território, clima, imigração, organização social. Então quando você pensa e para observar as casas com esse olhar, você entende por que elas não são apenas diferentes do Brasil.
Elas são coerentes com o modo de vida da sociedade americana construiu ao longo do tempo. E como isso é essencial para você que está mudando ou pensando em morar nos Estados Unidos, porque entender essas escolhas ajuda você a ajustar as suas expectativas, reduzir as suas frustrações e compreender o que está ligado com esse processo de adaptação. Então eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Qual dessas diferenças mais chama a sua atenção quando você olha para uma casa americana? É o sistema construtivo que te deixa inseguro? É o estilo arquitetônico que te chama a atenção? Ou é a forma como os espaços internos da casa são organizados? Deixa um comentário aqui embaixo para mim desse vídeo, porque as suas respostas me ajudam a aprofundar os próximos vídeos e também saber o que está interessando para você, para que eu possa compartilhar novos vídeos e te ajudar a você não apenas morar nos Estados Unidos, mas você encontrar o seu verdadeiro lar na América.